Atlético ontem fez um grande jogo, um adversário, né, direto, e mostrou para o Brasil todo que o Galo tá aí, tá na disputa, querendo o G4 e se derem brecha, vai buscar o título também. Foram palavras do próprio Felipão na entrevista pós-jogo, desses 3-0 com um gol do Hulk, o Hulk e o Paulinho funcionando muito bem, golaço do Arana, o Atlético crescendo na hora certa, na hora da reta final do Campeonato Brasileiro. Mas não tem muito tempo para comemorar, não. Já a turma treinou pela manhã, já iniciou preparação para o jogo. Mais uma final, né? Galo e Flamengo. Galo e Flamengo sempre é um jogo especial para o atleticano. Ainda mais esse, né? No Maracanã, quarta-feira, 7h30 da noite. Se o Galo vence, passa o Flamengo na tabela. E aí, para mim, entra, sim, definitivamente como um dos principais candidatos ao título, lógico, se vencer na quarta-feira. Mas vamos trazer aqui o Felipão, que está sendo muito elogiado pelo Brasil agora, né, Léo? Tá todo mundo falando do Felipão também, nesta arrancada do Atlético. E ele esteve ontem com o João Vitor Xavier no programa CNN Esportes S.A. da CNN Brasil, e ele falou já do planejamento de reforços para o próximo ano com a SAF do Atlético, inclusive meninos, da base que vão subir para o profissional. Nós, junto com a SAF, vamos equilibrar alguns aspectos do clube. Nós não podemos fazer loucura. E ninguém espere loucura, porque, pelo que eu estou vivendo junto com aquelas pessoas, equilíbrio total. E nós também estamos equilibrados e nós vamos fazer, provavelmente classificando-nos, nós vamos fazer pontualmente alguma contratação. Nós estamos muito felizes e satisfeitos com esse grupo. Estamos contentes com aquele pessoal mais novo, porque é bom dizer a vocês todos que possivelmente já no ano que vem 5 atletas das categorias de base já subirão automaticamente, já farão parte do grupo principal, sem que voltem às categorias inferiores e serão utilizados, e alguns mais das categorias de base passarão a fazer parte do projeto futuro de 1 ano, 2 anos, estarem junto conosco. Então, nós estamos bem, mas ainda não vamos fazer loucura, não. Se depender de mim, eu não faço loucura. Eu sou equilibrado na minha vida particular. Nas minhas empresas, eu cuido. E se eu cuido das minhas empresas e tenho satisfação de dizer que está tudo bem, eu quero o Galo, eu quero a SAF, eu quero o Atlético muito bem. Acredite em mim, tomara que a gente consiga terminar o ano bem, para o ano que vem a gente dá os passos que a gente precisa. Muito bem, tá aí então o Felipão falando, não vai fazer loucura, tá confiando aí na SAF, confiando nesse elenco e já projetando aí também garotos, como a gente destacava semana passada aqui na turma do bate-bola. O Galo deve ter no elenco para o ano que vem um garoto, um jogador da base em cada setor do time, Léo. Parabéns ao João, aos nossos companheiros lá da CNN, porque a entrevista foi muito legal e você pode acompanhar nas plataformas digitais, da Itatiaia tem muito conteúdo, da CNN também. Não é todo dia que se entrevista o Felipão e não é todo dia que você consegue deixar o Felipão à vontade para falar, né? O Felipão é muito ali nas entrevistas, ele não é um cara muito aberto, falou sobre tudo com o João, fica o convite, foi muito legal realmente a entrevista. Todo mundo, o Galo jogou muito bem ontem? Alguém tem alguma objeção? Eu acho que foi o melhor jogo sob comando do Felipão. Eu concordo. Você também, Simões? Sim, eu não sei se foi assim o melhor jogo, né? Mas foi um adversário fortíssimo e que o Atlético sobrou em campo, né? Sabe por que eu tô querendo adiantar isso? Porque eu tenho uma pergunta que foi a que eu mais ouvi hoje e eu quero a opinião de vocês. Depois do 3-0 no Grêmio e por tudo que tem acontecido, Edu Panzi, Felipão é o treinador do Galo pro ano que vem? Léo, assim, eu não acho que não é nem por conta do jogo contra o Grêmio, não. É pelo todo. Pelo retorno que o Atlético vem fazendo, a melhor defesa do campeonato. O Atlético é o único time do Campeonato Brasileiro que ainda está na casa dos 20, né? Tem 27 gols sofridos, todos os outros já passaram de 30. Então segue sendo a melhor defesa, segue tendo um ataque produtivo, com um artilheiro do campeonato, o segundo goleador também briga por artilharia, com números expressivos. É o terceiro agora, né? Pois é, então, e essa troca está acontecendo, do Atlético, dos jogadores, do time, do elenco extraírem o que o Felipão melhor entrega, que é uma defesa consistente,
e o Filipão extrair o que esse Atlético melhor entrega, que é qualidade técnica individual do meio para frente. E houve essa entrega de cada uma das partes e agora a torcida também reconhecendo, ganhando mais confiança. Não tem por que o Atlético pensar em troca de treinador, independentemente do que acontecer daqui para frente. O trabalho é bom, pode não encantar, mas e se o Atlético der ao Filipão mais um camisa 10, um ponta e um centroavante? Será que Hulk e Paulinho não podem ganhar dividir ainda mais o protagonismo com um pouquinho mais de qualidade? Um time que já tem uma defesa consistente, ganhar um pouco mais de qualidade individual. É o que tem acontecido. E não vejo o menor motivo para pensar em troca. Você vê, Romano, algum motivo para trocar o Filipão nesse momento? Porque foi a pergunta que eu ouvi o dia inteiro, Filipão. Romano, agora o Filipão vai ficar pro ano que vem, agora eu confio no Filipão, agora eu tô gostando do Filipão. Foi o que eu ouvi o dia inteiro, Romano. Ele já ficaria, né? Porque o contrato dele é até o final do ano que vem, né? Teoricamente, ele já ficaria. Mas a verdade, Léo, é que o Atlético tem mostrado uma evolução e o Filipão tem mostrado uma faceta que a gente não viu no início do trabalho dele, que é estar aberto a algumas situações que o Atlético apresentou. Por exemplo, ele, no jogo contra o Santos, que foi a estreia do Atlético na Arena MRV, ele surpreendeu todo mundo aparecendo com o Pedrinho como o meia. Isso começou a mostrar ali que ele está tentando encontrar o meia, né? Que ele gosta de jogar assim. Mas ele surpreendeu todo mundo, colocando o Pedrinho de meia. Depois, ele surpreendeu com o Rubens entrando no meio campo. Isso mostra que ele está aberto. Aliás, depois disso, ele ficou aberto a deixar Hulk e Paulinho se encontrarem em campo, né? E ontem, inclusive, ele mexeu de novo, porque o Rubens não começou o jogo, quem começou foi o Igor Gomes, o Edenilson, e diga-se de passagem, jogadores de destaque ontem também. É o terceiro jogo que ele mexe. Que ele mexe no time, né? Sim. Terceiro jogo sem repetir aqui. Pois E é. pra mim foi o melhor jogo do Edenilson com a camisa do Atlético. Eu concordo. E aí... Jogou na dele também, né? Jogando Sejamos na dele. justos, jogou na dele. Jogou na dele. Porque, por exemplo, ele jogou muito bem contra o Internacional, mas de lateral direito. Né? E aí ontem, aliás, ele jogou no meio campo. Mas o que eu digo é o seguinte, o Filipão tá mostrando uma faceta agora que dá ao torcedor do Atlético uma expectativa de que o time não será aquele marasmo no ano que vem. Ele está aberto. E como disse o Edu, faltam peças. Ele quer 2 extremos, ele gosta de jogar com extremos, ele gosta de jogar com meia, um atacante às vezes mais de referência, numa mudança de um panorama do jogo. Então, por tudo que ele fez, e é uma pena, né? O Atlético tá jogando futebol bonito na reta final do campeonato, né? Ainda bem que pelo menos no final do campeonato, né? Pelo menos no final do campeonato. Mas aí fica aquele, poxa, se tivesse engrenado antes, né? Mas aí o O futebol bonito foi ontem, né? Então, mas o que eu tô dizendo assim, o o Galo campeonato perdeu. de todo mundo. O Flamengo vai lamentar, o Palmeiras vai lamentar, o Botafogo tem mais um monte de aí pra lamentar. Ô, Léo, só rapidamente, o que o Atlético apresentou ontem contra o Grêmio também não significa que vai jogar assim nos próximos jogos. Sim. Tem muito do Atlético e tem muito do Grêmio, tá? O Felipão respondeu isso na coletiva. Ele falou, por que foi diferente? Ele falou que o adversário é diferente. Ontem a vitória do Atlético teve muito de competência, mas teve um bom bocado de sorte também, principalmente o início do segundo tempo. Odô, e teve também uma desorganização do Renato muito rápida assim, né? Porque ele foi muito pro matar e morrer muito rápido no segundo tempo. Ele podia ter empatado o jogo, é verdade, mas aí deixou os contra-ataques pro Galo escancarado. E aí o Atlético aproveitou e fez o 3-0. Foi um misto de sorte e competência do Atlético. Antes do segundo gol, o Atlético poderia ter tomado o gol de empate do Grêmio. O Filipão demorou a entender aquele novo ataque. Não era ali? nem de mudar. O primeiro ataque do Grêmio já é Arana e Saravia. Parou de subir. Mas eles continuaram subindo. E o Grêmio chegou de novo. Aí o Atlético fez o gol. Aí o Filipão falou, opa, é Rubens, e fez a mexida certinha. E eu me recordo disso porque no primeiro lance do segundo tempo foi um contra-ataque com o Natan, que entrou no segundo tempo. Muito bem, por sinal. Muito bom jogador, né? E nas costas do Arana, o Filipão foi loucura, meio que assim, nós estamos ganhando o jogo. Mano a mano com o Gêmeos. Rapaz, ele saiu e ainda driblou o Gêmeos, quase fez o gol. Ô professor, vamos lá. Felipão convenceu a massa? É o treinador 2024? Ô Léo, se ele convenceu, eu não sei. Até porque a gente percebe, eu falei isso no Rádio Esporte de hoje, né? O torcedor brasileiro ele tem uma relação diferente com o clube, né? Ele gosta de ganhar e principalmente título.
né? O torcedor, ele não tem aquela paixão que a gente vê no restante da América do Sul, por exemplo, na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Paraguai. É um torcedor diferente, é um torcedor de clube. No Brasil é um torcedor muito mais de taça e de divisão do que torcedor de clube. E isso é para todos os clubes, não é A, B, ou C, ou D, é E, não, todos os torcedores. Tanto que a gente vê, protesto, Brasileirão é obrigação, Libertadores é obrigação, é meio que é uma relação meio que de... Não tem não é no amor e na tristeza, né? É uma relação só do momento de glória mais forte, né? Mas, de toda forma, Léo, independentemente disso, tá? O Filipão está entregando o que se esperava dele. Ok, o Atlético chegou a ficar aí 8, 9 jogos sem vitória com ele, somando Libertadores, né? Teve a última rodada da fase de grupos, aquele empate com o Libertad, que foi meio sofrido, né? E depois a derrota pro Palmeiras, o empate com o Palmeiras, e no Brasileirão esse cenário. Mas isso aí, Léo, todo mundo viveu, a gente não pode esquecer. O Palmeiras, quando foi eliminado da Libertadores pelo Boca, sofreu 4 derrotas consecutivas. A última delas pro Atlético. Foi. De 12 pontos, não conquistou nenhum. A gente pega o Flamengo também tem várias séries de resultados, sequências de resultados ruins, entendeu? Nas 4 primeiras rodadas, o Flamengo sofreu 3 derrotas seguidas. Na segunda, na terceira e na quarta. E é campeonato de pontos corridos. Então, todo momento ruim vivido entre a primeira e a 38ª rodada... A conta chega. A conta chega, entra no bolo. Por isso que é o campeonato do Si. A gente não tem nenhuma arrancada nesse campeonato. Nem na parte de baixo, na briga contra o rebaixamento, nem na parte de cima. A gente chegou a ter uma do Botafogo. Primeiro turno. Mas ela acabou se desvalorizando com um retorno horroroso. Ele deu o ré agora, né? Ele engatou a quinta no primeiro, depois engatou a ré. Foi bem colocado. O carro dele engasgou. Olha...